E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Muma, mas sejam muito bem-vindos aí ao MumaCast, nosso podcast aí semanal, né, que eu faço junto com o meu irmão. A gente faz aí nossa última edição antes da Copa do Mundo, a partir dos próximos episódios, né, já trazendo para vocês, pessoal, nós teremos aí episódios aí, provavelmente, né, a gente estava acertando aqui duas vezes por semana para falar sobre a Copa do Mundo, esse período inicial, né, da Copa, né, que tem jogo todo dia. Então, das primeiras 3 semanas de Copa do Mundo, a gente deve, 2, 3 semanas de Copa do Mundo, deve falar sobre todo, pelo menos 2 vezes na semana, deve ser talvez de terça e quinta, eu acho, provavelmente vai ser uns dias, mas sairá sempre vídeos aí pra gente falar, né, trazer um pouquinho, trazer porque Copa do Mundo sempre é um momento de atualização na parte tática, né, sempre tem alguma coisa diferente na parte tática, é um momento do futebol em que o futebol se recicla, né, não só pelo seu torneio mais importante, mas é porque a gente tem a elite do futebol atuando, né, agora em seus países. Então, nós traemos aí o que a gente for vendo de novo, o que a gente for ver que tem interessante, vai trazendo para vocês, é claro, destaque um pouquinho, né, maior para a seleção brasileira, né, que é o nosso, a gente vai até falar depois mais sobre seleção brasileira na semana que vem, né, no nosso último episódio antes da Copa do Mundo. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a seleção brasileira e sobre a Copa do Mundo. Hoje nós falaremos sobre dois campeonatos que estão com dois líderes bem interessantes, né? O Victor depois vai abrir um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre os campeonatos italiano e espanhol, que são os campeonatos, né, que já deram uma boa avançada, né? Fazem a sua pausa agora para a Copa do Mundo. Então é um momento bom para a gente falar, né, sobre expectativas do campeonato, aquilo que a gente falou no começo do semestre, né? O que a gente viu, que a gente imaginaria que aconteceria, o que aconteceu, o que surpreendeu um pouco. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, do meu lado, aqui, né, tá o meu irmão, e ele vai aí trazer algumas informações para vocês. Aí tem informação nova aí sobre games e também a gente vai depois abrir, ele vai fazer a introdução dele, a gente vai abrir os trabalhos aí hoje sobre os dois campeonatos que nós vamos falar. E aí, Vitor, como é que você tá? O que você tem de novidade aí pra gente? Chama! E aí, pessoal? Vamos animar aí. Começamos aí mais um episódio. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, o horário que você esteja nos assistindo. Começamos aí mais um episódio. Hoje falaremos de campeonato espanhol, campeonato italiano, com líderes e times surpreendentes nas primeiras posições do campeonato. Nós falaremos das primeiras posições, dos 4 primeiros, 5 primeiros aí dos dois campeonatos. Mas primeiro falaremos do FIFA 23, que tem a atualização praticamente da Copa do Mundo. Agora saíram as convocações praticamente todas feitas, né? Todas as seleções já saíram. Praticamente acho que até ontem faltava apenas algumas seleções que já saíram as convocações. Argentina, Espanha, já saiu, foram as últimas seleções a soltarem as suas convocações. Da Holanda também, uma das Portugal últimas. também, acho que também soltou agora. Portugal, isso também, então já está lá no FIFA atualizado, bonitinho, quem são os jogadores, os 26, algumas seleções com 26. Se não me engano, a única seleção que não está com 26, acho que é a França, Tá se com não me vinte e engano. cinco isso. França vai com 25 Acho que é o jogadores. resto, todas as seleções com 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Copa do Mundo que vai ser de muita intensidade, daqui a pouco a gente vai falar isso na semana que vem, mas aí a atualização do FIFA com os jogadores, então praticamente tudo certinho, tudo bonitinho para jogar, todos os estádios, tudo certinho. Então praticamente o FIFA também está adequando praticamente a Copa do Mundo, que é o grande evento do ano do nosso mundo esportivo, já que é de 4 em 4 anos e muito esperado. O que você achou, Raul, dessa atualização do FIFA? Eu acho que o mais importante, né, como você falou bem, né, não é só é o evento mais importante de todos os esportes, né, mais importante até que as Olimpíadas, é o mais assistido, um dos únicos eventos esportivos aí, por exemplo, que supera até os maiores eventos dos esportes, né, por exemplo, o Super Bowl nos Estados Unidos, da final do futebol americano, que é um recorde de audiência, supera isso, é o maior torneio, então é claro que o FIFA tinha que dar essa importância e eles têm um problema, né? Que eles não têm os direitos, né, da seleção brasileira e dos clubes brasileiros, né? Então, por conta desse problema de direitos com os jogadores, de algumas equipes, eles têm dificuldade, mas como é a questão de Copa do Mundo e a FIFA, né, ela detém os direitos para até por conta do álbum da Copa, né, pessoal? Sabe que o álbum da Copa tem que ter os direitos sobre os jogadores, né, que estão no álbum, então a FIFA detém os direitos de comercializar questões relacionadas à Copa do Mundo, então tudo que é relacionado à Copa do Mundo é comercializado pelo FIFA e pela FIFA, né, inclui também essa parte aí da Copa do Mundo, por isso que a seleção brasileira vai vir bonitinha, certinha, com os jogadores, tudo redondinha, né, com as convocações aí, tudo redondo, então
é momento para você fazer. Já teve simulações, né? Que falaram que fizeram simulações. Acho que a simulação da Copa no FIFA foi a Argentina ganhando do Brasil na final da Copa do Mundo. Já teve de tudo, já tem absolutamente tudo aí. Então é muita expectativa, né? Gera, não tem como não gerar. E eu tô ansioso também, ansioso aí pra Copa do Mundo, né? Como a gente falou, tem muita coisa, já deu pra falar um pouquinho, né? Intensidade vai ser a grande palavra dessa Copa do Mundo. A gente vai explicar por quê, né? E por qual razão a intensidade será o principal elemento dessa Copa. Mas vamos deixar uma pitadinha aí de expectativa. Isso aí fica aí, vou deixar vocês aí na expectativa aqui. Semana que vem a gente vai esmiuçar aí o que a gente imagina que deve acontecer e o que realmente acontecerá, né? No final das contas não é muito surpresa, a gente já sabe, então, como vai funcionar essa competição. Só que a gente não sabe, óbvio, que vai vencer, né? Como que vai se reagir no momento da Copa. Antes da Copa do Mundo, nós temos os campeonatos, né? Vamos abrir com a La Liga, vamos abrir com o Campeonato Espanhol, que depois de falar do Campeonato Italiano, o Campeonato Italiano acho que tem mais coisa, mais legal para falar aí, porque a La Liga a gente tem o que se esperava, né? O que se esperava, a gente tem a disputa entre Barcelona e Real Madrid, a gente já falava, né, que realmente a gente imaginava o Barcelona talvez se dedicando um pouco mais ao Campeonato Espanhol, né? É o time hoje mais modesto em relação ao Real Madrid, tá num período intermediário de renovação do seu elenco, né? O Piqué recentemente deixou a equipe, né? Aposentou e deixou o futebol. Então significa que o time perde um zagueiro, né? Que jogava, que tinha participação na equipe. E o Barcelona está numa situação financeira muito delicada, então momento de renovação. Mas no Campeonato Espanhol é óbvio, né, que o time vai ter, ele é muito mais poderoso ainda que as outras equipes, e esse poderio começa a aparecer cada vez mais, né? O trabalho do Xavi é muito bem feito. Muita gente talvez vai pegar no pé por conta porque muita gente assiste o Barcelona pela Liga dos Campeões, né? Então vê o Barcelona perdendo, tem dificuldades contra a Inter de Milão, tendo nenhuma chance, né, de qualquer tipo de reação contra o Bayern de Munique. Mas é natural esse tipo de situação, porque são dois times em momentos diferentes. Então é natural que o Barcelona tenha essa dificuldade, está num momento de reciclagem, mas o futuro é muito interessante e o trabalho continua. E a boa campanha, né, no Campeonato Espanhol, acho que é isso que o torcedor do Barcelona, né, tem muita gente que nos assiste que torce o Barcelona. Então esse é o momento, acho que o foco do Barcelona tem que ser esse mesmo, né? Apesar do Barcelona vai disputar a Liga Europa, né? O Barcelona vai para a Liga Europa. Então contra o Manchester United, por isso, sinal. Já vai ter praticamente um jogo que poderia ser a final do torneio na primeira fase, né? Mas leva a isso mesmo, né? Então a campanha boa no Campeonato Espanhol, seguido pelo Real Madrid, que hoje né, mais time, tem um elenco melhor, é mais estabelecido, é o atual campeão da Liga dos Campeões. Então o Real Madrid tem que administrar melhor as competições, né? É um pouquinho mais complicado. E acho que o destaque fica para o Barcelona tomado apenas 5 gols no Campeonato Espanhol, né? Uma marca incrível de gols, né? É o melhor ataque junto com o Real Madrid, com 33, mas é a melhor defesa, assim, disparada, né? Tem exatamente o dobro de gols a menos que a segunda melhor defesa, que é a do Villarreal, né? Então, e aí o destaque, né? Essa é uma situação. E o destaque fica para os times do País Basco, né? 2 times do País Basco hoje estariam indo para a Liga dos Campeões, né? Real Sociedad e o Atlético de Bilbao, 2 times aí do País Basco. Para quem não sabe, né? É uma história, vou tentar resumir, mas é uma história que vem desde os tempos da Idade Média, né? Da conquista, né? Dos territórios pelo reino espanhol, né? Que foi, né? Que acho que era Castilha ainda, que foi conquistando, e a região do País Basco era uma região independente, um país independente que foi absorvido pela Espanha. Uma parte dele pertence à França. Então, e há muito orgulho, há muito nacionalismo, né? Assim como também tem os catalões também, que também fazem parte também dessa história toda, mas todos estão absorvidos hoje dentro da Espanha. A Espanha teve uma guerra civil no início do século XX para resolver esse tipo de situação, para vocês verem como é grave o negócio. Então, há um patriotismo muito grande. Então, um exemplo é que o time do Atlético Bilbao é um time que só joga com jogadores nascidos ou com a nacionalidade do País Basco, né, que eles se consideram como uma nação independente, né? Então eles protegem, o Atlético Bilbao protege a sua independência, né, a sua
a sua identidade, assim como o Barcelona protege a dele também, mas o Bilbao protege. Então, pensar que um time que não contrata jogadores de fora, não vai trazer um craque, a não ser que o cara tenha relação com o País Basco, né? Tem hoje o Nak Williams, que é basco, mas joga, por exemplo, pela seleção. Ele vai disputar a Copa do Mundo pela seleção da África, eu não lembro qual que é. Mas o. Acho que é não é Senegal, acho que é Gana. Foi o último jogo que o Brasil fez, amistoso. O último penúltimo. Tunísia, não lembro agora. Então. E ele. O irmão dele vai jogar pela Espanha, né? Foi convocado pela Isso, Espanha. isso. Então, exatamente, pra vocês verem Os dois atacantes, por sinal, os dois atacantes do Atlético de Bilbao. Então, exatamente. Então, a duplinha. Então, ou seja, são muitos jogadores, né? E aí você vai ver. É um estilo de escrita de nome muito claro, característico, né? Você consegue identificar um jogador do País Basco. A Real Sociedade também é do País Basco, mas é uma equipe mais aberta, né? Mas defende o Orgulho Basco também, mas é um pouco mais aberta. Então, a campanha dos dois Países Bascos, né? O Atlético de Bilbao quase caiu, né? Ano passado, esse ano tá muito bem. Então, ou seja, a reciclagem, a renovação deles é incrível, né? Então, parabéns aí para os dois times bascos, né? O Atlético, talvez o lado ruim fica para o Sevilha, né? Que está na zona de baixamento, junto com o Celta ali disputando. E o Atlético de Madrid, né? Que esperava mais, um pouco mais do Atlético de Madrid. Parece que cada vez mais o trabalho do Simeone vai meio que se esvaindo, né? Realmente, assim, acho que o time sugou tudo que dava, né? Do Simeone. O Simeone continua, o trabalho não é ruim, mas parece que bateu no teto, que foi o teto, foi conseguir participar de finais de Liga dos Campeões, foi 2 finais seguidas de Liga dos Campeões, e depois chegou até brigar por título do Campeonato Espanhol. Agora parece que bateu naquele teto e agora está começando a voltar, né? Então é um movimento natural, alcançou seu ápice, o ápice do Atlético de Madrid com o Simeone não foi o suficiente para obter uma conquista, e agora parece que está refletindo agora, né? Agora o time tá tendo que pagar tudo aquilo que vendeu, né, para conseguir chegar nesse ponto. E o campeonato segue aí com as equipes, né? A gente tem o Villarreal, que fez uma grande campanha no ano passado, como a gente já imaginava, com dificuldade de tabela, né, por conta da dificuldade de você manter o seu elenco, manter a sua equipe, renovar o seu elenco, pelas limitações. É um problema que eu critico, né, muito, a divisão de cotas de receitas de televisão, receitas que a própria confederação concede para os clubes na Espanha, é muito desequilibrada, favorece muito o Real Madrid e Barcelona, que já são times que têm forte, tem a marca, né? O Barcelona hoje tem o maior patrocínio, acho que do mundo de futebol, né? O patrocínio da Spotify. Então vai inclusive até mudar o nome do estádio, né? Vai ter o naming rights, vai mudar o nome do estádio, né? Por conta dessa parceria com a Spotify, acho que o maior patrocínio do mundo dos esportes. Não sei se tem um patrocínio maior hoje do que essa relação do Barcelona com o Spotify. O Barcelona ganharia muito dinheiro e tem mais dinheiro da federação, então a federação não favorece muitas equipes menores, e isso acaba refletindo que o campeonato fica muito concentrado nessas duas equipes, né? E acaba perdendo um pouco do seu, na minha opinião, né? Acaba perdendo um pouco do seu, não tem, por exemplo, o mesmo glamour que hoje tem o campeonato inglês, que você consegue abraçar países da Ásia, né? Os grandes mercados, né? Que você pode dar muito dinheiro, porque tem muitos times que podem brigar. E a federação busca esse equilíbrio, busca dar força para as equipes menores, para elas alcançarem e tentarem ir meio que no mesmo nível das equipes maiores. É claro que ainda há uma diferença, porque as equipes maiores têm um maior investimento, mesmo com a ajuda da federação, a diferença ainda é muito grande, mas é muito menor do que a gente vê no campeonato espanhol. O que você vê aí, Vitor? O que você pode trazer? Esse é o meu panorama, assim. Eu acho que a disputa deve caminhar entre os dois até o final. Talvez janeiro talvez quando voltar a Liga dos Campeões, vai depender da classificação entre Barcelona e Manchester United, né, na Liga Europa. Se por acaso o Barcelona não passar, eu acho que o Barcelona deve disparar e levar o Campeonato Espanhol. E o Real Madrid fica meio que vai levando, né? Tem elenco para levar, tem time para levar, vai administrando isso e no fim vai ser um contra o outro aí até o final. O que você vê na sua visão aí da situação do Campeonato Espanhol? Olha, no meu entendimento desse Campeonato Espanhol, a briga, óbvio, já esperada, Real Madrid e Barcelona disputando praticamente ali bem cabeça a cabeça o título. Acho que o Barcelona devia focar muito no Campeonato Espanhol. Acho que o Barcelona está num modelo de reformulação, de reconstrução do clube, com muitas dívidas altas, mas eu acho que assim, você precisa primeiro conquistar o seu território. Eu acho que o Real Madrid está
está anos-luz hoje à frente do Barcelona em relação à estrutura, em relação às dívidas, em relação a time. É que o Real Madrid vem também de praticamente Campeonato Espanhol conquistado, aí no um ano anterior cai na semifinal da Champions, aí no outro ano vence a Champions, então o Real Madrid está mais estruturado do que o Barcelona. Mas o trabalho do Xavi, como a gente já tinha dito aqui no começo, é bom. Assim, muitos cornetaram, eu vi muitos comentários de pessoas dizendo que ele não tinha experiência, que ele não aguentaria, que é um trabalho maior do que o Xavi estaria preparado. Eu já discordo, acho que o Xavi está preparado. Tem grandes ideias de jogo com time, até com time que atua com apenas, às vezes, 2 marcadores, só o Busquets, praticamente, hoje. Ele já vem meio que substituindo o Busquets, né? O Busquets é o titular ainda, mas o De Jong, que é um cara que era para ter saído, brigou, acabou ficando, vem sendo utilizado ali aquele primeiro volante para ter aquele primeiro passe, para quebrar linhas, porque praticamente todos os adversários do Barcelona voltam até aquela filosofia barcelonista, sempre teve, nunca deixou de ter, mas hoje até voltou a ficar mais aflorada, né? Com a posse de bola, o time que praticamente se impõe na posse de bola, e o Barcelona é muito isso. Ele praticamente deixa bem espetado do lado do Dembélé. O Dembélé cresceu muito na mão do Xavi, muito, muito mesmo. Acho que o Dembélé, desde quando foi contratado, se esperava o que ele hoje entrega. Um cara de muito forte num contra um, com gols, com passes, tá muito bem, tanto do lado direito, do lado esquerdo, tá indo muito bem na equipe do Barcelona, e assim, cresceu muito. Chegada do Lewandowski ajudou muito ele, praticamente também, que o Lewandowski é um centroavante de primeira linha. Praticamente tem o Rafinha, que começa a se adaptar um pouco mais, começa a entrar. Todo mundo fala, estava na Premier League, foi para o espanhol, é mais fácil, mas assim, estava no Leeds, um time onde praticamente a pressão é menor, ele praticamente, a responsabilidade é menor, então assim, tá no Barcelona, uma coisa maior, um desafio maior, então o Rafinha precisava de um tempo de adaptação, começa se adaptar um pouco melhor. O Ferran Torres cresce muito, tanto que assim, no começo da temporada estava meio que escanteado pelo Xavi, volta, hoje é titular e vem apresentando um bom jogo ali pelo lado, que é o Dembélé pelo lado direito do campo, o Ferran Torres pelo lado esquerdo, né, que são titulares hoje, ou o Ansu Fati, que volta de lesão, mas ainda acho o Ansu Fati ainda muito novo, ainda acho que precisa de um amadurecimento ainda, por um tempo para desenvolver mais o seu jogo. Acho que ele tem muitas decisões erradas ainda mas também vem fazendo gols, ajudando. Então é um time que aos poucos o Depay deve sair, não está jogando, deve sair agora, jogador da seleção da Holanda, titular da seleção da Holanda na Copa, dizem que praticamente o Tottenham é o favorito para ele, o Conte já tinha pedido ele antes. Então aos poucos o Barcelona vai se arrumando, ele praticamente perde o Piqué não, né? O Piqué já não estava tanto nos planos dele, até pela idade, por ser um cara, o Barcelona é um time que joga com a linha alta, precisa correr muito para trás, ele precisa de zagueiros rápidos, e o Piqué pela idade, já não era um zagueiro rápido, até pela idade, já estava meio que saindo, acaba se aposentando, está tendo algumas lesões, ele vai ter a volta do Araújo, agora que praticamente é um jogador que ele conta muito, o zagueiro uruguaio, que acabou sendo convocado pela seleção para a Copa, muito bom zagueiro. Então o Barcelona começa com a sua filosofia, com dois zagueiros fixos e um volante só, para ter os laterais. Ele praticamente vem utilizando até o Marcos Alonso como zagueiro. O Marcos Alonso vem do Chelsea, todo mundo fala, vai tá com 3 laterais esquerdos, tem o Balde, que é um menino novo que subiu da base, tem o Jordi Alba, mas o Balde já sendo preparado para ser provavelmente esse lateral no futuro. Vem até atuando como lateral direito alguns jogos, porque praticamente ele tem os 2 laterais direitos dele estão machucados, né? O Bellerin que chegou, mas ainda o Bellerin vem passando temporada após temporada com muitas lesões, né? Desde quando ele sai do Arsenal, teve lesão no Betis, não conseguiu se apresentar no Betis, chegou no Barcelona, tá com algumas lesões. O Sérgio Roberto, que vinha jogando bem, teve uma lesão, só volta também no ano que vem. Então vai jogando o Balde ali, com o Jordi Alba do outro lado, mas o Balde provavelmente, então com o Marcos Alonso ali, ele começa a ter um passe melhor como zagueiro. Ele quebra uma linha com um passe melhor com o Marcos Alonso. É um cara que consegue, que é um lateral de origem, consegue sair pro jogo. Então ele mantém 2 zagueiros fixos, com o Christensen, eu acho que vai ser o Koundé, né, quando o Koundé voltar de lesão, deve ser o Koundé que voltou para a Copa, se recuperou para jogar a Copa. O Koundé ali com o
com o Marcos Alonso, que acho que deve ser efetivado ali, e o Busquets ou o De Jong. E aí tem os meninos que cresceram muito, Gavi e Pedri, que devem até ser os dois meio-campistas da seleção da Espanha na Copa. O Luiz Henrique deixa o Thiago Alcântara de fora para levar os dois meninos. O Thiago Alcântara, que foi titular na última Copa, jogador titular, lideríssimo ali no Liverpool, ele deixa de fora, mas aí o papo não é a seleção. Os dois meninos que cresceram muito e cresceram mesmo, assim. Até se lembram muito com Xavi e Iniesta, como era o Barcelona. Então o Barcelona, aos poucos, vem meio que se acertando. Tem uma derrota, só teve uma derrota só pro Real Madrid no Clássico. Não tá perdendo ponto, tá assim, conseguindo, na verdade, essa filosofia de jogo se impor em cima dos adversários. Contra um Real Madrid que perde o Casemiro, começa a se acertar um pouco mais com o Tchouaméni. Até para quem não conhece o Tchouaméni não é muito o primeiro volante, tá? O Tchouaméni é um cara que no Mônaco ele atuava até um pouco mais avançado. Ele atuava ali o Toni Kroos, hoje ali na equipe do Real Madrid. Ele vem para o Real Madrid para ser preparado para esse lugar do Casemiro. O próprio Carlo Ancelotti já tinha dito isso. E perde o Casemiro vendido para o Manchester United. O Casemiro preferiu novos desafios. E aí vem o Tchouaméni toma essa posição. Poderia ser o Camavinga, mas o Camavinga até pela imposição que o Tchouaméni tem, um volante alto, de muita imposição física, acaba sendo titular dessa função, e o Camavinga é reserva. Então, assim, aos poucos, o Modric, o Valverde, às vezes vem para o meio, o Rodrigo cresce muito essa temporada, o brasileiro Rodrigo, que até foi para a Copa, jogando de centroavante, pode jogar aberto. Então, assim, provavelmente o Carlo Ancelotti vai ter que, quando tiver todo mundo, pode ser que de repente ou o Toni Kroos ou o Modric saiam do time, numa dessa, para praticamente entrar o Valverde no meio, para o Rodrigo para um lado do campo, com o Benzema e Vinícius Júnior. Então, praticamente o Benzema está com algumas lesões também, teve muitas lesões nesse começo de temporada aí na Europa. Então o Real Madrid continua na mesma batida, continua na sua atuada normal, que é praticamente com a mesma equipe, só essa mudança do Tchouaméni entrando perde um pouco. Casemiro é um cara mais, uma pegada maior no meio campo, um poder de marcação maior que o Tchouaméni, perde um pouco nesse poder de marcação no meio campo, mas mesmo assim é um time ainda muito é o time a ser batido, vamos dizer assim, até no futebol europeu. Digo isso junto com o Manchester City, são os times a serem batidos no futebol europeu aí nesse começo de temporada. E aí você vem nos outros clubes, né? Com o Atlético de Bilbao, a Real Sociedade fazendo grandes campanhas, a Real Sociedade praticamente perde o Isaac, né, vendido para o Newcastle, mas praticamente acaba se reforçando. O Davi Silva se encaixa muito bem, vindo aí nessa segunda temporada dele, vindo do Manchester City, após o fim do contrato do Manchester City, se encaixa melhor, é um cara que meio que vem coordenando a equipe no meio campo. Então é um time que se acerta mais, é um time defensivamente muito forte, definido pelo seu treinador, defensivamente toma poucos gols, erra pouco atrás. Então a Sociedade com uma campanha muito forte ali, né, entre os primeiros colocados. O Atlético de Bilbao é sempre um time muito difícil de se vencer na sua casa, né? Sempre um time muito difícil. E os irmãos na frente sempre entregando, os irmãos Williams, né, vamos dizer assim, sempre entregando muita velocidade, muitos gols. Assim, principalmente o irmão, que é o Iñaki. Iñaki é o irmão, o outro irmão, né? O Iñaki é o principal, né? O mais velho. É um cara mais novo, tá indo pra seleção, até porque ele faz muito facão, é um cara que é muito rápido, faz muito facão, para quem não sabe, na gíria do futebol, é quando o cara praticamente entra sempre em diagonal, ele faz muito isso, muita diagonal, tem muitos gols, dá muitas chances de gols, ele cria muitas chances de gols. Quem faz muito isso é o Vinícius Júnior, o próprio Real Madrid, né? Tem muito essa filosofia desse facão muito. E ele está fazendo muito isso, o irmão do Iñaki Williams, que é o outro Williams, né? Me fugiu o nome. Nick Williams. Faz muito isso, então tem um time muito forte da Bilbao entre os primeiros colocados. O Betis, eu também destaco a campanha do Betis ali, perdeu o último jogo, mas está muito próximo ali também, brigando ali para tentar ir para uma Champions League, em cima nas mãos do Manuel Pellegrini, que é um treinador chileno que muito tempo no futebol europeu, conhece, teve no futebol espanhol, no próprio Real Madrid, dirigiu o Villarreal, saiu para dirigir o Manchester City, cara de muita experiência no futebol europeu. Pode ser o nome, inclusive, para a seleção brasileira, né, que tá meio correndo por fora aí, né, um pouco... Pode ser, mas eu acho difícil hoje ele sair do Betis, acho bem difícil ele sair do Betis para uma
para alguma seleção de qualquer lugar do mundo. Assim, Betis implementou uma filosofia com ele que encaixou muito bem. Ele deu o título da Copa do Rei para o Betis na temporada passada. E o Betis quer, aos poucos, tentar sonhar com coisas maiores, né? Tentar, de repente, esse ano conquistar uma Liga Europa, de repente, até que faz uma boa campanha no grupo da Roma e acabou assim, passando por cima no grupo da Roma. Ali tinha a Roma e Ludogorets, passou por cima assim, dos seus adversários no grupo. O Luiz Henrique, chegou bem o Luiz Henrique, ponta do Fluminense, muito bem, virou titular, um cara muito bom num contra um, e até foi até comparado com o Dembélé lá, né? Ele foi comparado com o Dembélé. Tem característica diferente, né? O Dembélé é mais explosão, né? O Luiz Henrique é mais habilidoso, é um cara mais habilidoso. Não que o Dembélé não seja habilidoso, mas o Luiz Henrique, por ser um cara mais alto, não é um cara assim tanto da velocidade, é um cara mais do drible, que até faz um facão ou outro, mas é um cara mais do drible, um contra um. Dembélé consegue aliar as duas coisas, tanto a velocidade quanto o drible um contra um, né? Diferente da característica de jogo do Dembélé pro Luiz Henrique. Mas bela temporada do Luiz Henrique. Começando, tem também o Borja Iglesias, que até foi cogitado aí foi convocado pelo Luiz Henrique para a Nations League, até cogitaram que ele seria o centroavante até que o Morata alterna muito, né, na seleção, foi até cogitado que o Borja Iglesias poderia ser o centroavante da seleção da Espanha, não foi convocado, acabou não sendo convocado, mas está muito bem, tem o William José ali no banco dele, mas o Borja Iglesias é um centroavante que faz muitos gols, Canales no meio campo, muito tempo ali de camisa 10, um bom meia, bons passes, tem o William Carvalho, assim, um time muito bom, Fekir na ponta, muito bom também no 1 contra 1, assim, é um time muito bom na mão do Manuel Pellegrini, tá ali, se não me engano, hoje é quinto lugar, quinto ou sexto lugar, tá? Quinto, né? Sexto, tá atrás do Atlético de Madrid. Então, mas tá ali colado ali nessa briga. Ele tem terceiro, chegou a estar em segundo. Perde no saldo só. Então assim, tá bem colado ali na briga ali pra tentar buscar uma Champions League. Na temporada passada foi quinto colocado, né? Chegou a ser quarto colocado, chegou a ser terceiro na temporada passada. Então, assim, aos poucos, meio que se arrumando, até buscando uma filosofia muito parecida que foi o Atlético de Madrid, né? Há anos atrás, devagarinho, se arrumando fora do campo, para depois tentar brigar com o Barcelona e Real Madrid, é o pensamento do Betis. Se arrumando aos poucos fora de campo, ter uma estrutura melhor, para futuramente tentar ganhar uma Liga Europa, aí depois buscar uma aos poucos, tentar brigar com o Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid, uma decepção, para mim, junto com o Sevilla, são as duas decepções. O Sevilla até mais, né? Mas o Sevilla é muito bagunçado, o Lopetegui não conseguiu, contratações que deram errado, chega o Sampaoli, ainda não encaixou, deu uma melhorada, mas ainda não, acho que o Sampaoli, até essa parada para ele vai ser boa, para ele, óbvio, pede jogadores para a Copa do Mundo, mas acho que ele vai conseguir implementar um pouco mais as ideias dele, até, se não me engano, deve chegar 3 a 4 reforços nessa janela de dezembro, para o Sevilla, para dar uma arrumada na equipe dele, até do jeito que o São Paulo gosta. O São Paulo também é um cara que gosta muito de ter a bola, de um time que seja propositivo. Então, uma decepção muito grande. Está na zona de rebaixamento, não acho que vai cair. Acho que é questão de tempo, dar uma subida ali, meio que escapar ali dessa zona de rebaixamento. Tendo o Atlético de Madrid também, outra decepção, investiu muito forte, com grandes contratações, assim, se livra aí, entre aspas, né, mas o Suárez acaba saindo do fim do contrato, para um time mais novo, para ter o Matheus Cunha atuando mais, Correia, o Raio Correia, que fez uma boa temporada, começou mal essa, o João Félix um pouco mais adaptado, mas acho que assim, uma teimosia, acho que o Simeone, o João Félix não joga toda hora, o Griezmann também não entregando tanto ainda, então assim, acho que o Atlético de Madrid é uma decepção, com grandes reforços, acaba abrindo mão do Renan Lodge, a zaga, que é uma coisa que o Simeone sempre prezou muito, era um cara que assim, sempre teve grandes defesas, né, defesas praticamente que tomavam poucos gols, tá muito falha, Savic muito mal, Felipe mal, Felipe até sendo cogitado até em ser negociado para ir embora, ele renovou o contrato, mas diz que o Atlético de Madrid até pensa em negociá-lo nessa janela de dezembro, até o Corinthians é um time interessado em trazê-lo de volta, mas assim, parece que o Felipe não deve ficar pós-temporada, no final da temporada, então assim, muitos erros defensivos do Atlético de Madrid. Pessoal,
Desculpa, dessa temporada. Então, assim, o Simeone falhando muito, eu também concordo muito com o que você começou aí no episódio. Praticamente, acho que praticamente meio que bateu no teto, até ele é adepto na pós-temporada. O Simeone buscar novos ares, o Atlético de Madrid buscar um novo treinador, uma nova filosofia, até o elenco, acho que o Atlético tem um elenco para ser um time mais propositivo, que tente o jogo, que tente não só o jogo com mais ligação direta, sendo mais objetivo, um time que tenha mais a posse de bola, seja um time, eu buscaria um outro treinador, se eu fosse Atlético de Madrid, e praticamente, acho que o Simeone também precisa de um novo desafio na carreira dele, muito tempo juntos já, acho que bateu no teto mesmo, acho que precisa de um, de um novo desafio. O Campeonato Espanhol e tem os times mais nas margens intermediárias, né? O time do Ronaldo, Real Valladolid, que briga para não cair. O Celta de Vigo também é uma decepção. O Celta de Vigo é um time que sempre está ali, fica entre oitavo, décimo, está na zona de rebaixamento brigando para não cair. O Kudê não conseguiu implementar a filosofia. O Kudê é um cara que gosta também de que o time seja propositivo, tenha a bola. O Kudê não conseguiu, acabou sendo demitido. E o Celta de Vigo corre risco. Mas essa é a filosofia. Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona brigando pelo título. Até o final, para mim, só os dois. Para mim, não terá outra briga. E aí, depois, 4 times brigando por 2 vagas, né? Para a Champions League, que é a Real Sociedad, e o Atlético de Bilbao, com boas campanhas. O Betis começa a crescer na mão do Pellegrini. E o Atlético de Madrid ainda com decepção, mas praticamente se o Simeone conseguir dar uma arrumada, uma ajeitada nessa parada da Copa aí, também é um time com grandes valores para brigar também para essa vaga de Champions League. E tem que estar na Champions League. Desses 4, o único que não pode estar fora é o Atlético de Madrid, até pelos seus investimentos, até pelo que programa a sua temporada em cima da Champions League. Já foi uma decepção que acabou sendo eliminado também na primeira fase, num grupo totalmente acessível, né? Num grupo que era Bruges, Porto e Leverkusen. Acaba ficando em último, não pega nem Liga Europa. Assim, na decepção mesmo o Atlético de Madrid nessa temporada por enquanto. Vai ter que dar esse foco aí agora. Provavelmente vai dar um foco mais no Campeonato Espanhol, né? Porque não tem mais outras competições, mas financeiramente isso impacta, né? Porque são receitas que não entraram mais no clube. Então significa provavelmente que jogadores, se o time talvez negociar alguns jogadores agora em janeiro, né? Para poder liberar espaço na folha para não se apertar financeiramente, né? E é isso, acho que o Campeonato Espanhol deve seguir realmente mesmo essa trilha mesmo, né? Do que a gente imagina. E a gente fica, né, nessa expectativa para ver, né, esse retorno do Bilbao triunfante, né, depois de quase cair ano passado, aparece e participa, né. É um clube bem curioso porque o trabalho deles é único no planeta, né. Ninguém trabalha como esse time trabalha e quando ele começa a dar certo é uma coisa boa, né, porque provavelmente no que vem vai perder um monte de jogador e vai ter que ficar de novo caçando, montando dentro do País Basco ali, buscando jogadores e se eu não me engano, o treinador é o Marcelino Garcia Toral, né? Marcelino Garcia Toral é um cara de também muito experiente no futebol espanhol, já foi técnico de Vídea Real, técnico do Valência, técnico bem rodado. Tem o Valência também, que a gente acabou não falando. Começa a se recuperar um pouco mais também, né? No Campeonato Espanhol, na mão do Gattuso. Tem o Cavani agora como principal estrela. Vem subindo de patamar o time. O Kluivert também, filho do Johan Kluivert, né? Filho do grande Patrick Kluivert, tá lá. Foi atacante do Ajax. O Kluivert é um atacante de lado de campo, diferente do pai. O pai era centroavante, ele é mais de lado de campo. Começa a subir um pouco mais, perdeu o Carlos Soler, acabou indo pro PSG, faz uma falta, o cara coordena bem o meio campo, mas tem 2 brasileiros, né, que vão bem lá, o Marcos André, um bom ponta, que é um jogador que, assim, supera do time do Ronaldo, do Real Valladolid, vem indo bem, e tem outro brasileiro, que é um brasileiro até que tá emprestado, que é o Samaulino, né, acho que também foi comprado pelo Valência, era do Atlético de Madrid, e vem subindo, vem se destacando, um cara até de lado de campo, eu não sei se ele se naturalizou espanhol, se não, até um cara para próximo ciclo da seleção ficarem de olho. É um cara assim, muito bom no contra um, ponta, vem ajudando muito lá o Valência, que vem aos poucos subindo. Não vejo brigando por Champions, mas vejo tentando brigar por alguma competição, tentando chegar numa Liga Europa ou numa conferência para a próxima temporada na mão do Gattuso, que também é um técnico assim, promissor, né? Ainda precisa galgar alguns pontos, mas é um técnico promissor, com boas passagens pelo Napoli, no futebol italiano, não foi tão bem, né? Mas teve começa a subir um pouco mais o time do Valência no Campeonato Espanhol. Tá se recuperando, né? Tá se achando, né? Como você falou, muitas trocas aí, né? Muitas mudanças.
E, e tem isso, né? O Campeonato Espanhol, tirando o Barcelona e Real Madrid, e normalmente no Atlético de Madrid, há uma inconstância muito grande de temporada para temporada para cada equipe, por conta da limitação de investimento, perda de jogadores, né, quando se destaca e tal. Então, aí o time tem que reconstruir, né? Como você falou, né, tem o Samuelino que aparece, né? E tem o cara que começou como lateral, agora tá jogando como atacante, né? Aberto. É um jogador com que pode, como você falou, pode ser estudado aí para o novo mas provavelmente deve sair do Valência para alguma outra equipe para ganhar um pouco mais de notoriedade. Ele é comprado pelo Atlético de Madrid, né? Mas o Atlético de Madrid, se não me engano, eu não sei se ele tá emprestado de novo para o Atlético de Madrid ou se o Valencia o comprou. Mas ele praticamente é um jogador que vem subindo, vem tendo uma ascensão boa ali no futebol europeu. Logo, logo deve estar aí. Se não for na seleção brasileira, acho que a seleção espanhola provavelmente vai cogitar ele para um futuro aí, como o Bremer, né? Acabou sendo cogitado pela seleção italiana, acabou pela seleção brasileira. Tá emprestado, ele tá emprestado mesmo. Então assim, acho que até na temporada que vem, provavelmente o Atlético de Madrid o Carrasco não deve ficar, né? O Carrasco deve ser negociado, provavelmente até ele ser o substituto do Carrasco na próxima temporada para o Atlético de Madrid. Seria interessante ficar de olho então, realmente no Samuelino, né? O cara faz muitos gols, né? Chama atenção porque ele faz muitos gols, né? Isso é algo bem interessante. E sempre tem jogador que faz gol, ganha destaque, né? Aqui nessa história toda. Mas aí a gente muda a página do campeonato que normalmente foca por duas equipes, né, que mantém sempre a constância, eventualmente, raramente, uma vez ou outra, uma outra não tá bem, para um campeonato que vinha com essa mesma tocada, né, de ter um time que dominava, que era a Juventus, dominava tudo, para um campeonato que simplesmente nos anos para cá se tornou aquilo que ele era, né, antigamente, que é o campeonato italiano, né? O campeonato italiano acho que está começando a ganhar muito status, muita importância. Eu começo falando do campeonato italiano, né? Sempre falando que o campeonato italiano ele era o que é o campeonato inglês hoje, ele era isso nos anos 90, né? Segunda metade dos anos 90, quando começaram as transferências internacionais de jogadores saírem dos seus clubes nacionais a jogar em outros países. O primeiro país começou a receber muito bem jogadores de outros países, começou a ganhar destaque, né? A primeira grande estrela internacional forte do futebol, né, que foi o Ronaldo Fenômeno, aparece na Inter de Milão. Apesar de jogar no Barcelona, ele aparece forte como grande estrela na Inter de Milão. Então o campeonato italiano ele era a grande cereja do bolo, né? Todo mundo queria jogar na Itália, né? O pessoal, né, todo mundo imaginava que era futebol italiano, junto com o futebol espanhol um pouquinho. E agora o campeonato depois caiu, né? Teve uma queda muito grande e começa a voltar, né? Porque é um campeonato que tinha muitos problemas financeiros e as equipes começam a fazer algo parecido com o que o Brasil começou a fazer agora, né? Que é ter investidores, né, nas equipes, investidores estrangeiros colocando dinheiro e fortalecendo essas equipes, e equipes de muita tradição, como a gente falou, né? Porque são equipes que no passado dominaram o cenário internacional. E o campeonato italiano veio com um líder muito interessante, né? Apesar de falar para o campeonato que você está falando um campeonato que tem mais equilíbrio, só que o líder está 11 pontos à frente. Sim, mas o Napoli é uma equipe incrível. Hoje você for ver a construção do Napoli. O Napoli tem um jogador que eu acho sensacional. Talvez o grande jogador hoje, talvez vai ser a grande joia assim, de busca de negociações. O equivalente ao que o Haaland foi na temporada passada. Esse Osimhen que joga hoje no Napoli é um centroavante, assim, eu digo que ele é quase que completo, assim, é um jogador de... Ele é um jogador que tem a perna longa, então o que acontece com o jogador que tem a passada mais larga, ele consegue antecipar passes, cortar a linha de passes com uma facilidade muito grande, então ele acaba sendo um grande marcador no campo ofensivo e a passada larga dele engana. Né, engana, ou seja, você pensa que é um jogador um pouco lento, mas na verdade a passada dele é larga, então a velocidade dele é muito grande por conta do espaço que a perna dele cobre. Então é um jogador muito interessante mesmo. É um dos motivos, na minha opinião, pelo qual o Napoli tem esses 37 gols marcados no campeonato italiano. Tem também o Kvaratskhelia, né, também, também, né, que joga ali pelo lado. É um time muito interessante. E não é líder à toa. O campeonato italiano não é um campeonato fácil, não, pessoal. Tem muito time bom, né? Vamos falar, nós temos a Roma, atual campeã da Conferência, primeira campeã da Conference League, tem a Inter de Milão, tem a Atalanta, que normalmente há tempos atrás aí estava sempre chegando em fases finais aí de Liga dos Campeões, tem a Juventus, tem o Milan,
né? Tem muitos times aí que poderiam brigar, tem a Fiorentina, né, que também perdeu alguns jogadores, mas é forte. Então é um campeonato muito difícil e essa campanha do Napoli representa muito, porque o time é um conjunto, né? Esse conjunto é um conjunto forte. Tem muitos jogadores que estão há muito tempo no time, né? Eu vou trazer rapidamente, né, o caso do Elmas, do Zelinski, né, o goleiro Meire, são jogadores que estão há muito tempo lá na equipe, né? Então, o Di Lorenzo, lateral, o Demi também, Mário Rui, são jogadores que já estão na fase anterior, então é um time muito bem construído, né, muito bem montado. Tem o Raspadori, né, que é um jogador aí que os italianos apostam aí pro futuro da sua seleção. Então não é à toa, né? É um time que assim, é uma geração de ouro. Acho que o Napoli não deve manter boa parte desse pessoal aí em uma ou duas temporadas. Vai ter que reciclar o time, porque as equipes de maior porte vão atrás de jogadores, mas é uma campanha muito legal e é legal que um time com esse tipo de trabalho dê certo, né? Porque vai atrair, gera, né? Mostra realmente que você pode fazer um bom trabalho, né? Mostra que você pode buscar, você achar o caminho certo e buscar os jogadores corretos, você consegue estabelecer isso daí. E em segundo lugar, né, eu vou falar do time que está em segundo hoje, que é por conta, acho que porque realmente no campeonato italiano é o confronto direto, apesar de ter o saldo melhor, né, é o confronto direto, né, que define, né, que é a Lazio. A Lazio foi um dos times que eu pude ver também jogar além do Napoli. Me chama muita atenção a leveza do time da Lazio, né, hoje, principalmente numa parte do meio campo do time chama muita atenção. Tem um jogador que vai enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo, e é um jogador que me chama, que acho que porque a gente está muito preocupado, no Brasil vai enfrentar a Sérvia, né? Tem muita preocupação com o Vlahovic no ataque, enfim, eu acho que Milinkovic-Savic é o jogador a ser observado, é um meia cerebral, assim, meia com uma característica clássica que você não vê muito hoje no futebol, né? Então chama atenção. O Felipe Anderson cresceu muito também, né? Ele acaba aparecendo aí como um jogador. Tem o Immobile no ataque, que é um artilheiro também. Então eu gosto muito, somente da parte do meio campo. Eu gosto muito somente da forma como esse meio campo do time da Lazio funciona, né? Então tem o Vecino lá junto também, né? É muito interessante isso, é muito interessante, né? Lazar, enfim, é uma equipe que assim não está em segundo por acaso, né? Óbvio que tá a disputa junto aí, você tem Milan e Juventus, aí Inter, Atalanta, tá todo mundo embolado, né? Tirando lá por disparar, tá todo mundo embolado. A gente veio para essa disputa. Eu acho que o campeonato italiano, acho que a Itália vem mostrando muito um país que passou muito problemas de gestão, né? De elenco, de jogadores, administração de elenco, contratações assim, de jogadores e tudo mais. Acho que agora passa por um período realmente de muitas equipes muito bem geridas, né, com bons treinadores fazendo trabalhos sólidos. Então, até, por exemplo, um grande treinador como o Mourinho, por exemplo, hoje já está com um pouquinho mais de dificuldade para poder estabelecer, porque todas as equipes muito bem articuladas, né, e muito bem estabelecidas, tanto é que os times aí favoritos estão aí no topo, né, os top 7 são os 7 melhores times, acho, realmente, do campeonato. É o campeonato que eu não vejo decepção. Talvez eu falar, puxa, poderia ser a Sampdoria que está lá embaixo, mas eu não vejo considerando como uma decepção, né, no campeonato. O campeonato que acho que talvez deva, se o Napoli manter, óbvio, tudo pode acontecer, mas se o Napoli manter a sequência, deve levar o título, mas vagas de Liga dos Campeões completamente abertas. A gente tem 6 times aí que podem pegar essas vagas aí, se botar até o Udinese aí, que pode realmente entrar na briga, dependendo das combinações de tabela aí, né, acabar tendo a oportunidade aí de poder ocupar. Então eu vejo aqui no campeonato italiano, como eu falei, na minha opinião, talvez as duas melhores equipes mesmo do campeonato estão em primeiro e segundo, apesar de a segunda posição estar toda embolada, né? Mas eu vejo realmente, talvez, hoje o Napoli é o melhor time da Itália, na minha opinião, é a melhor equipe do futebol italiano. Mas não podemos esquecer, né? Inter de Milão tem uma grande equipe, né? Conseguiu fazer confrontos interessantes até com o próprio Bayern de Munique. O Milan também é um grande time. A Juventus está com um pouquinho de dificuldade. A Juventus caiu fora das competições europeias também, né? A Juventus pode correr até por fora aí por uma vaga, talvez, na próxima Liga dos Campeões,
e uma boa colocação no próprio campeonato italiano por conta disso, né? Então a Juventus talvez, né, deva talvez conseguir, até por uma questão de ter menos jogos dentro do seu calendário agora, vai poder buscar, mas é aquele mesmo problema que a gente falou, né? Perde receita, perde dinheiro que entra, então provavelmente vai ter que abrir mão de alguns jogadores aí que eles montaram pro elenco até o final do ano, deve talvez negociar alguns jogadores, e aí as outras equipes que estão buscando podem abraçar alguns jogadores também na Juventus. Então eu vejo o campeonato muito legal mesmo. A gente já tinha falado, né, que o campeonato desse ano ia premiar pelo equilíbrio. Eu acho que tá entregando. Acho que talvez as paradas do Napoli não é normal, mas quando você vê o time do Napoli jogar, a forma como a equipe está jogando, como a equipe está se portando, não só no cenário nacional, mas no cenário continental, né? Os jogos, muita gente, como a gente fala, muita gente acompanha pela Liga dos Campeões. Então o que o Napoli faz na Liga dos Campeões não é surpresa quando você vê o que está formado ali na equipe, né? Então tá muito bom mesmo. E vamos ver se o Napoli mantém, deve provavelmente manter, deve levar o título, mas a briga pelas outras vagas de competições europeias significa dinheiro também, né? Então tem muito time que investiu pesado, a gente falou, né? Tem muito investidor aí e o investidor quer o seu time disputando as principais competições, né? Então a briga vai ser ferrenha. O que você vê aí, Vitor, dessa situação da Série A aí da Itália, com as equipes aí, as principais equipes todas na parte de cima, né, da tabela, todas brigando ali pela parte boa, né, brigando pelo que interessa na competição? Assim, surpreendente um pouco, acho que a campanha do Napoli, não vou mentir. Achei surpreendente, apesar de ser uma equipe que sempre briga no topo, briga lá em cima, sempre é terceiro, segundo, primeiro. Mas muitas vezes, assim, ele dá uma disparada, dá uma desgarrada, assim, do pessoal, eu não esperava. Então, praticamente, muito, muito bem. Acho que também, você falou grandes nomes da equipe aí, mas faltou um, Anguissa. Muito bom volante que apareceu, um cara muito bom mesmo. Cara, até assim, até para lembrar o Alan, né? O Alan, para quem não se lembra, o Alan que hoje tá teve no Aston Villa, acabou sendo vendido pro. Não, tava no Everton, e agora foi vendido pro futebol da Arábia. Um cara que deixou muita saudade, ele é um cara que não tinha uma lacuna meio que no time ali do Sarri fazer aquela função. E quando ele é vendido para sair do Napoli para ir para o Everton da Inglaterra, meio que ficou uma lacuna ali no Napoli dessa função. E o Napoli sofreu muito. Chegou a ser líder e caiu muito assim as campanhas do Napoli sem ter esse jogador. E chegou a Anguissa, que é um cara que te entrega um jogador até com uma característica muito parecida com a do Alan, faz aquele famoso box-to-box, mas é um cara um pouco diferente do Alan, né? O Alan era mais, como que eu vou dizer? Era menos construtor, ele é mais construtor, é um cara de passe, então assim, é um cara que entrega muito bem no meio campo, vem ajudando muito a equipe do Napoli. O Kvaratskhelia, como você falou, é um grande jogador, um ponta, muito bom num contra um. Tem o Simeone, filho do técnico Simeone do Atlético de Madrid, reserva ali, ajuda muito no ataque, faz muitos gols quando não joga o Osimhen. Ele joga, é um cara que faz muito, é um cara totalmente diferente, é um atacante mais fixo mesmo de área, mais trombador, mas faz muitos gols. É um cara do futebol italiano, de times pequenos ali do futebol italiano, Verona, no Empoli, fazendo gols, e agora tem chance de um time um pouco maior, e maior não, maior, né, que é o Napoli, e tá também ajudando muito com os gols, quando entra, faz gols, entrega movimentações, ele ajuda muito a equipe do Napoli. Muito bem decidido pelo time de Spalletti, que é um cara que gosta da bola, é um time que é propositivo, ele pega o legado do Sarri, que hoje é o técnico da Lazio, que você acabou de elogiar, que é o vice-líder, e não é à toa, o Sarri é um cara também propositivo, gosta do time que tem a bola, um time que balança, um time que praticamente ataca na última linha com 5, 6 jogadores, aquela linha com 5, com 2 pontas, chegando mais 2 por dentro junto com o centroavante, então assim, ele bebe dessa fonte, o Spalletti. O Napoli volta a ter essa filosofia que era do Sarri, que hoje está na Lazio. Também entrega muito bem, Felipe Anderson voltou a crescer muito no Conferência, tinha ido para o futebol inglês, não foi tão bem ali no West Ham, volta agora para o Napoli, e indo muito bem mesmo ali na equipe de volta à sua casa, né, onde ele surge no futebol europeu bem, que é a equipe da Lazio. O Immobile é um centroavante de anos, fazendo gols, brigando por artilharias do campeonato italiano. Então, continua ali no mesmo nível.
Então, assim, a Lazio estar entre os primeiros não me surpreende. Assim, me surpreende. Segundo lugar, me surpreende também. O Campeonato às vezes ficava em quarto, mas segundo lugar cresceu muito. A Roma, assim, por um lado, para mim, ela perde muito sem ter o Dybala. O Dybala teve uma lesão, vai voltar agora só para a Copa. E a Lazio e a Roma perdeu duelos diretos. Né? A Roma perde para o Atalanta em casa, que era um duelo direto. Ela perde para a Lazio no Clássico em casa, no Estádio Olímpico, que é dos dois, mas com seu mando. É o derby, né? E ela perde para o Napoli em casa. Então ela perdeu duelos diretos ali para brigar pela liderança. O time do José Mourinho, muito porque não tinha o Dybala, joga o Zaniolo, que é uma grande revelação do futebol italiano, mas acho que o Dybala meio que comandava a equipe. E ainda tem o Hinaldo, né? Ainda não conseguiu jogar pela Roma, volta agora, vai jogar a Copa e volta para depois para ajudar a Roma. Acho que a tendência da Roma até crescer um pouco mais com esses dois jogadores e subir um pouco mais. A Roma até chegou a brigar pela liderança ali, agora está um pouco mais abaixo. Juventus, para mim, é decepção, Juventus e Inter. Para mim, coloco como decepção os dois. Investiram bem, mas estão muito abaixo no campeonato. Era um pouco mais acima na classificação. Principalmente Juventus, porque mais investiu, trouxe Di Maria, tem o Pogba, que até ficou fora da Copa, mas vai voltar depois. Di Maria, que acaba se recuperando. Trouxe praticamente o Paredes. Investiu muito. Tem o Bremer. Investiu no Bremer, assim, tá muito abaixo do que se esperava da Juventus. Tem um time totalmente reativo na mão do Allegri. Ele praticamente não consegue, nem o Allegri, que também é um cara que preza muito pelo sistema defensivo, muito falho mesmo. Assim, Alexandro, até colocaram o Alexandro até para não ir para a Copa, o Danilo até não ir para a Copa, porque eles vinham falhando muito ali no sistema defensivo da Juventus. Dá uma melhorada agora faz o Post-it, tem o Vlahovic, trouxe o Milik, então assim, investiu muito, tá muito atrás, esperava um pouco mais da Juventus. Esperava a Juventus ali, agora tá em terceiro ou quarto, se não me engano. Mas esperava a Juventus ali sendo líder ou muito próximo do líder. Quarto colocado. Então, esperava um pouco mais dessa Juventus, investiu muito, joga no esquema com 3 zagueiros, alterna muito, acho que é um esquema muito confuso ali do Massimiliano Allegri, 3 zagueiros, aí volta para a linha de 4, um time muito reativo, com um jogo de ligação direta, bola para o Vlahovic, às vezes para ele brigar lá na frente, ou o Milik, a gente trouxe até o Milik até por isso, às vezes joga os dois juntos para ter esse enfrentamento com o zagueiro numa ligação direta, então assim, não muito abaixo da Juventus. Às vezes ganha muitos jogos pela qualidade técnica dos seus jogadores, mas muito abaixo mesmo do que eu esperava que estaria na temporada ali entre o primeiro colocado, entre o primeiro ou segundo, ou muito próximo do primeiro. Assim, muito atrás mesmo. Com a Inter também, que investiu muito, traz Lukaku de volta, praticamente muito abaixo também, esperava um pouco mais da Inter ali, próxima ali, tá em quinto ou sexto, perdeu jogos também, jogos considerados até fáceis ali, perdeu para Verona, perdeu para Empoli, empatou, então assim, muito abaixo, assim, acho que o Inzaghi acaba classificando aí na Champions, até na frente do Barcelona, mas se esperava um pouco mais ali no campeonato italiano também da Juventus, da Inter de Milão, até pelo que investe, vai ter o Lukaku pós-Copa, né, de volta, que faz muita falta, uma grande dupla com o Lautaro ali, Dzeko caiu um pouco essa temporada, mas muito abaixo, vejo a Inter ainda abaixo. E o Milan, que deu uma caída nas últimas rodadas, né, Rafael Leão muito bem marcado, foi o cara, né, do último campeonato italiano, está sendo muito bem marcado, agora muito mais vigiado, às vezes com 2 marcadores em cima, com laterais até mais fixos, até por causa que ele é um jogador muito forte no 1 contra 1, né? O Giroud volta, mas muito mais ou menos, mas o Milan deu uma caída assim, nos últimos jogos, mas vai brigar muito ali em cima. É o melhor time ainda, para mim, do campeonato italiano, é o Milan, do seu treinador, então assim, precisa um pouco mais ainda do Milan. O Theo Hernandes também teve algumas lesões, ficou fora. O Theo Hernandes é importantíssimo, ele na lateral esquerda, é um cara de apoio muito forte, e vai chegar muito forte na Copa, também para ajudar a França. Então assim, agora volta, então, assim, esperava um pouco mais do Ketelaere, foi contratado também para ajudar, um pouco mais do Milan também, dar uma caída, mas o Milan deve brigar ali com o Napoli. Acho que eu vejo Milan e Napoli, tá? Assim, ainda correndo um pouco por fora a Juventus, até
Pelo que a hora que tiver todo mundo à disposição, acho que o Massimiliano Allegri precisa tirar um pouco mais dessa, até que a Juventus caiu fora, tem a Liga Europa, mas pode se dedicar um pouco mais ao campeonato italiano para subir um pouco mais ali, colar um pouco mais no Napoli, pelo que investiu. Né? Tem que colar um pouco mais no Napoli pelo que investiu. Mas para mim esses 6, a Roma tentando uma Champions, o Mourinho quer primeiro voltando, o Mourinho também é um cara bem consciente do que a equipe pode trazer, então ele vai passo devagar, né? Brigando no ano passado conquistou a Conference League, tá na Liga Europa, talvez tentar ganhar uma Liga Europa mais para frente. No campeonato italiano brigar para ser entre os 4 primeiros, para estar na Champions do ano que vem. Assim, acho que a Sarri pensa a mesma coisa da Lazio, tentar garantir uma Champions no ano que vem, não brigando por isso. Eu vejo Napoli, Milan e correndo um pouco por fora a Juventus. Nem a Inter eu vejo mais, até pela decepção que tá a temporada da Inter. A Juventus precisa estar mais próxima. Assim, pelo que investiu, pelo que seu treinador, que já ganhou muitas vezes seguidas o campeonato italiano, tem que estar mais próximo ali do Napoli para brigar pelo Scudetto ali no final da temporada. E até dando uma menção honrosa ao Udinese, né? O Udinese é um time que sempre fica em 9º, 10º, chegou a ser líder, chegou a ser segundo, terceiro, agora deu uma caída normal, não é um time para brigar ali pelas primeiras posições. Se conseguir uma competição europeia, para mim já é muito. Para o Udinese, que chegou a ser um dos primeiros colocados, mas conseguir uma competição europeia é um grande feito, uma menção rosa pela boa campanha que faz a Udinese ali e a Roma enfrentou o Udinese ali, venceu nos últimos minutos, a Udinese faz uma boa temporada aí na mão do treinador ali, subindo um pouco mais, mas conseguir uma competição europeia já valeu a temporada para o Udinese. Até porque se não tiver campeão italiano, a gente tem para Napoli, Lazio, Milan, Juventus, Inter, Atalanta, Roma, um fica de fora. Ainda sem excluir a Udinese. Um vai ficar de fora de competição europeia. Então até falar da Atalanta, né? Também acabei passando batida. A Atalanta do esqueci o nome do treinador, muitos anos ali de trabalho ali. Se não me engano, é 5º ou 6º ano do 5ª ou 6ª temporada. Temporada, né? Gianpiero Gasperini. Do Gasperini, isso. Com uma boa questão do Ederson, não? O Ederson vem voando até um pouco diferente do que conheceu o Ederson aqui no Brasil. O Ederson sai daqui do Brasil, uma boa temporada pelo Fortaleza, como segundo volante. Lá ele vai atuando como um meia quase atacante. Ali o Gasperini vê ele praticamente por ter muita força física e tão bom. Ele é um cara que tem bom poder de finalização. Sempre teve isso, até na época que quando surge no Cruzeiro, ele fazia muitos gols de fora da área, vai pro Corinthians, acaba não se adaptando tanto, mas fez alguns gols também de chute fora da área. Por Fortaleza, ele se acertou, fez gols. E assim, o Gasperini até dá uma declaração disso, ele tem muito poder de finalização muito boa. Então adianta ele não é nem mais um segundo, ele é quase um meio atacante. Atuando ali junto, colado ali junto com o centroavante colombiano, que é o... Esqueci o nome do centroavante colombiano, que é hoje o centroavante da Atalanta. Mas a Atalanta, por não ter competição europeia... Quem? É Muriel ou Zapata, os atacantes. E Muriel. Muriel hoje é o titular, né? O Zapata também é muito bom ter os dois, né? Os dois se revezam ali. São dois centroavantes de muita força física. Mas por não ter competição europeia, eu acho que a Atalanta tem tempo de descanso, que todos os outros jogam, né? Competições europeias, né? O Napoli na Champions, e com uma boa campanha, até ficou na frente do Liverpool ali no grupo. O Milan tem a Champions, a Juventus vai ter a Liga Europa, a Lazio tem a Liga Europa, a Roma tem a Liga Europa, então assim, a Inter de Milão também está na Champions. Por não ter uma competição europeia, a Atalanta pode se prevenir nisso, ter tempo de descanso, ter tempo de treinamento. O Gasperini, que é um cara que a filosofia que o clube já entende, os jogadores já entendem a filosofia dele, até subiu um pouco mais. Não vejo título, disputa de título, assim, até teve entre os primeiros, mas acho que não tem um grande elenco para brigar pelo título. Veja ali entre os primeiros colocados para brigar por uma Champions. É uma campeonato bem equilibrado. Você tem praticamente 6, 7, você tem Napoli, Roma, Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Lazio, 7 times brigando para chegar em 4 vagas para Champions. Óbvio, lá, Napoli, para mim, já posso dizer, Napoli, Milan e Inter de Milão e Juventus, para mim, vão brigar pelo título. E volto a dizer, Juventus tem que brigar pelo que investiu na temporada.
Isso é que tá legal, né? Por isso que a gente fala da boa gestão, né? A gente não tem uma equipe que não tá bem, isso, e esse equilíbrio faz bem pro campeonato. Sempre falo, né? Por quê? Porque começa a atrair pessoas, né? Mais gente começa a ver o campeonato, mais gente começa a acompanhar os jogos, são mais difíceis, então você tem melhores jogos de futebol. Isso é que fez o campeonato. Isso é que fez o italiano ser o que foi no final, segunda metade dos anos 90 até mais ou menos a primeira metade dos anos 2000, né, que depois acabou tendo decadência. A gente pode fechar com aquele time do Milan lá, talvez aquele time do Milan do Kaká e do Kaká e companhia, Kaká, Pirlo e companhia, inclusive fechando com a conquista da Copa do Mundo pela Itália, né? Talvez foi o final daquele ciclo e dali em diante um período de ladeira abaixo e começa a voltar, né, agora, né? E eu tô vendo realmente o campeonato italiano em pouco tempo, se não for já hoje, já talvez o segundo grande campeonato europeu, acho que depois do... Em relação a equilíbrio de disputas, é o segundo campeonato, né? De falar Talvez... até mais equilíbrio. Agora a Premier League volta a ter novas equipes, né, surgindo, não só Manchester City e Liverpool, que dominaram por 2-3 temporadas seguidas, dominaram ali praticamente o topo. Agora você começa a ter novas equipes, né? Tottenham, o Arsenal se candidatando, Newcastle, né? Pra falar do Newcastle aí. Newcastle começa a ter, o Manchester United começa a ter uma nova filosofia. Bom, mas a Premier League não é o papo para agora, mas em relação à competitividade, o italiano é o que te entrega mais emoção, assim, é o campeonato mais disputado. No ano passado, os jogos finais não sabia se ia ganhar. O Milan precisava de empatar o último jogo e não sabia se ia conseguir. Você teve Milan, Inter e Napoli brigando ali até a última rodada pelo Scudetto. Dessa vez pode ser que aconteça a mesma coisa com a Juventus, como eu vou dizer. Investiu muito a Inter, mesmo estando longe, pode ser que chegue mais perto. Não vejo briga por título, mas você tem Lazio subindo, o trabalho do Sarri, a Atalanta muito tempo com o Gasperini subindo, Mourinho também, que é um cara, a gente volta a dizer, Mourinho é um cara que não vai para clubes para ficar brigando só para o Champions League. O Mourinho é extremamente competitivo, o Mourinho gosta de título, o Mourinho visa muito ser campeão. Então, praticamente, também a Roma, no passado tempo, subindo de nível. Então, assim, o italiano vai te entregar cada vez mais competitividade e cada vez mais trocando de mão o título ano após ano. Não tendo dois, três, como é em outros campeonatos, equipe sendo 2, 3, 4 vezes seguidas campeões, como você tem na Premier League, como você tem no Campeonato Espanhol, no Campeonato Italiano. Pode ser que seja mudança de times conquistando o título. É exatamente o que você está falando. Que essa disputa faz muito bem. Vai fazer muito bem, eu acho que a médio prazo você vai começar a ter mais gente assistindo o campeonato italiano, ficando mais focado, tendo sempre aquele seu time para torcer. E se esses times fizerem boas campanhas na Liga dos Campeões, aumenta ainda mais, que é o que está acontecendo, né? O Napoli é uma campanha incrível, né, na Liga dos Campeões, né? É claro que tem a Juventus que não foi tão bem, a Inter também não foi talvez tão bem, mas conseguiu a classificação. Então esses times, quando a Roma campeã da Conference League, então quando você começa a ter cada vez mais esses times ganhando e o campeonato interno sendo muito disputado, o crescimento do campeonato, da mídia, todo mundo assistindo, pessoas da seleção, né? A seleção italiana, com o crescimento do campeonato, cresce também a seleção. Tem exemplo clássico é a própria Premier League com a seleção da Inglaterra crescendo de nível, né? Voltando a ser uma grande seleção para brigar com as outras grandes seleções. E a Itália precisa disso, né? A seleção italiana cai muito devido também pelo campeonato italiano ter caído. E agora, como volta dessa competitividade, pode ser que a Itália, que não foi para a Copa mais uma vez, pelo segundo ano seguido não vai estar na Copa, na próxima esteja com um time com jogadores novos surgindo. Zaniolo é uma grande revelação aí, que está na Roma, surgindo. Você tem o Kvaratskhelia surgindo, assim, outros jogadores novos surgindo jogadores em equipes italianas, né? De bom nível também aparecendo aí também. E aumenta o nível da seleção também. Isso é exatamente o que ele tá falando. Talvez hoje esteja o campeonato mais equilibrado da Europa, né? Em termos de nível, né? Então vamos ficar de olho e vamos ficar sempre na torcida, né? Eu sempre falo, né? Uma das coisas fortes do Campeonato Brasileiro, que tá tendendo também a acabar um pouco, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo ou não, mas isso também é assunto para um outro momento. Mas esse equilíbrio é o que a gente sempre quer ver, né? É o que anima realmente todas as competições.
Então é isso, pessoal. A gente falou hoje, a gente abordou 2 campeonatos. A gente vai fazer, é claro, uma pausa nos clubes a partir de agora, né? Durante um mês agora. A gente vai fazer uma pausa nos clubes, vamos falar de seleções agora, né? A partir de agora. Então eu convido você mais uma vez, né? O nosso canal aqui, se inscreva. O pessoal está acompanhando aqui, muita gente talvez vindo pelo link que eu coloco no outro canal. Esse aqui é um outro canal, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder, né? Aqui, a mente, quando você for notificado, vai ser notificado só dos vídeos do podcast, entendeu? Hoje, eventualmente, alguma outra coisa. Então vai ser algo bem legal, sempre conteúdo muito bom, sempre muita informação, né? Então sempre aprendendo, né? Trocando ideias aqui. E eu convido você também a comentar, a falar um pouquinho também, né? A trazer informações aí e escrever nos comentários que a gente também gosta, né? Absorve também essas ideias de vocês, tá? Eu vou deixar, como sempre, pro meu irmão encerrar, mas eu agradeço muito, pessoal. Tamo junto, né? Aguardo vocês aí a partir da próxima semana. A gente começa a falar de Copa do Mundo. Então, encerrar aí, Vitor. Muito obrigado, valeu aí, galera. Bom, pessoal, valeu, boa semana a todos. Semana que vem falaremos de Copa do Mundo, clima de Copa do Mundo. Espero que tenham gostado aí mais uma vez do nosso conteúdo. Já disse, mandem aí praticamente suas sugestões que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir. Mandem praticamente críticas, estamos abertos, praticamente está sempre melhorando o nosso praticamente conteúdo para vocês, sempre, óbvio, sempre com muita educação. Mandem críticas, sugestões, sempre abertos. Ative o sininho, compartilhem, é um canal novo aí, compartilhem com os amigos, com a família, com quem vocês quiserem saber, aí, querem saber praticamente conteúdo sobre games, sobre futebol. Estamos sempre trazendo para vocês tudo aqui, já disse, querem saber, é aqui com a gente, tá? Ative o sininho aí, compartilhem praticamente, se inscrevam no canal, que é um canal novo. Estamos abertos, semana que vem, Copa do Mundo, sabendo tudo aí, vamos esmiuçar muito aí, falar um mês aí, saber tudo da Copa do Mundo, torcendo sempre pro Brasil. Traga o Hexa, que sempre é muita festa pra gente aí, muita alegria a Copa do Mundo pro povo brasileiro, independente de onde você esteja vendo ou onde você esteja brasileiro. E também quem não é brasileiro assiste aqui, a gente também vai falar muito das outras seleções, grandes equipes aí brigando pelo título aí da Copa do Mundo, já que é uma Copa do Mundo que pode ser muito imprevisível, mas a gente fala semana que vem, beleza? Valeu, galera, boa semana, saúde a todos, valeu, fui!